A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês essa manhã a respeito da justificação pela fé. A palavra de Deus, ela nos fala que Satanás, ele foi desempregado da sua função. Quem foi que deu, na verdade, o checkmate no diabo? O Senhor Jesus Cristo. Ele desocupou o diabo de poder agir na nossa vida. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar hoje. Satanás está desempregado para sempre, porque o Senhor Jesus fez isso. Quando ele pagou a nossa dívida que constava nas Escrituras. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A primeira coisa que nós temos que entender é que o pecado de Adão e Eva, ele trouxe um grande prejuízo ao universo. Porque por meio do pecado de Adão e Eva, a morte, ela entrou por meio desse pecado. Por que hoje o nosso corpo, ele está sujeito a envelhecer? Ele está sujeito aos nossos membros paralisarem. Ele está sujeito a todo tipo de enfermidade por causa do pecado. A palavra de Deus, conforme eu li, ela diz que pelo pecado a morte entrou. E assim como todos os homens são descendentes de Adão, então todos os homens nascem em pecado, sujeitos à morte. E essa morte, ela sempre existiu a partir do momento que Adão pecou. Mas a palavra de Deus continua dizendo, no versículo 13, que antes que viesse a lei, a morte existia da mesma forma, porque o pecado, ele estava presente. Mas, no entanto, todavia, a palavra de Deus diz assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Quer dizer, a morte, ela tem reinado desde a queda de Adão até a época de Moisés. E é por isso que o Senhor estabeleceu um sacrifício diário para o povo de Israel, pelo qual um cordeiro era morto, era sacrificado às 9 da manhã, e também outro cordeiro era sacrificado às 3 da tarde. O Senhor Jesus, como o cordeiro principal, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, ele foi crucificado às 9 da manhã. E às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito. E então ele riscou a dívida que constava sobre a nossa vida. E a palavra de Deus, ela continua dizendo, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. No verso 17 diz assim, se pela ofensa de um só, ou seja, de Adão, e por meio de um só, reinou a morte, quer dizer que através de Adão, como nosso representante, a morte reinou até Moisés. Então, se por meio de Adão a morte reinou, sendo ele o nosso primeiro representante, olha o que a Bíblia diz.
muito mais os que recebem a abundância da graça. O que é a graça? Favor imerecido. Deus nos tratando não da forma que nós merecíamos, porque éramos filhos da ira e inimigos dele, mas ele agindo com muito amor. Olha o que a Bíblia continua dizendo. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz que aqueles que creem, eles recebem a abundância da graça. Por que é abundante graça? É como as ondas do mar. Quando vem uma onda, você pensa assim, agora acabou. Não, vem várias ondas sobrepondo aquela que veio primeiro. A abundância da graça significa que tem sangue suficiente. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Não importa que pecado seja. Não importa a grandeza da transgressão. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós temos que ter esse entendimento. E não só a graça, mas a Bíblia fala que o dom da justiça, aqueles que receberam a abundante graça e o dom da justiça. O que é dom da justiça? Davi diz, no Salmo, ele diz assim que feliz é o homem a quem Deus não imputa pecado. Quer dizer, não significa que aquela pessoa ela não peca e que ela não tenha nascido em pecado. Mas significa simplesmente que Deus decide não olhar esse pecado. Mas por que Deus decide não olhar? Será que Deus se tornou míope? Obviamente que não. É porque quando Deus olha para uma pessoa cuja fé dela está em Cristo Jesus, ele não consegue enxergar a transgressão da pessoa, mas ele vê o sangue que lava essa transgressão. Então, a justiça de Deus, ela é diferente da justiça do homem. Ela foi estabelecida por meio de um representante. Ou seja, quando a criança nasce, ela não cometeu nenhum pecado. Mas mesmo assim ela é pecadora. Por quê? Por causa do representante. Quem é o representante dela? Adão. Mas quando a pessoa, que no caso um adulto, por exemplo, a criança não cometeu pecado, mas ela é pecadora por causa de Adão. E uma pessoa que já tem as suas faculdades mentais normalizadas, uma pessoa adulta que comete pecado. Se ela comete o pecado, mas ela recebeu Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, mesmo cometendo pecado, o Senhor olha para essa pessoa como se ela nunca tivesse pecado. Isso chama-se dom da justiça. Por quê? Porque ela abandonou o representante antigo, que era Adão. Ela abandonou o antigo casamento. Como que ela abandonou? Uma aliança ela não é fixa? Sim, mas a Bíblia diz que a aliança do casamento pode ser quebrada. De que forma? Por meio da morte. E como que essa pessoa abandonou o antigo casamento com Adão? A partir do momento que ela é morta, sepultada. De que forma? Através do batismo. Então ali ela morre e ressuscita para um novo casamento. E esse casamento agora é com o Senhor Jesus. E como ela não pode morrer de novo, porque ela só morre uma vez, então essa aliança com o Senhor Jesus, ela é eterna. E por isso, essa pessoa está predestinada a se manter casada com o Senhor pela eternidade afora. Então, dessa forma, ela recebe o dom da justiça, pela qual, quando o Senhor olha o pecado, ele não pode punir. Por quê? Porque diante dos seus olhos tem uma abundante graça.
que derrama, que justifica essa pessoa de todos os seus delitos, de todos os seus pecados. Essa é a justificação pela fé. E se a morte entrou por meio do pecado, e se uma vez nós fomos libertos desse pecado, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, quando morre o nosso velho homem e nasce uma nova criatura casada com Cristo, se nós não fazemos mais parte dessa velha aliança pela qual a morte reinou até a lei de Moisés, se nós estamos em novidade de vida, significa que a morte não tem mais autoridade na nossa vida. Se a morte não tem mais autoridade na nossa vida, então por que nós morremos nesse corpo? Talvez você esteja perguntando isso. Porque esse corpo é a única recipiente que será trocado, que você irá receber um novo corpo. O seu espírito, quando você recebe o Senhor Jesus, você recebe a salvação imediata. Aonde? No seu espírito. E depois, a sua alma, ela começa a ser guiada pelo Espírito de Deus que está no seu espírito. A sua alma, que é a sua mente, a sua vontade, as suas emoções, elas querem seguir a Deus direitinho. É ou não é? Mas por que você não consegue? Por causa da carne. E essa carne, ela nos fala justamente das tentações que você sofre por meio do seu corpo. Porque toda tentação, ela começa no corpo, atinge a alma. Então é por isso que o nosso corpo, ele será glorificado. A alma será transformada, está sendo transformada, mas o corpo está sendo glorificado. E o que nós precisamos entender é que a obra que o Senhor Jesus começa na vida daquele que crê, ela vai durar até a volta do seu Filho Jesus, até a volta de Cristo. E o Senhor, Ele quer desenvolver a nossa alma por meio da sua palavra, por meio do relacionamento com o Pai. E na medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos percebendo que tem certo tipo de coisa que não precisamos sofrer. E uma delas é a enfermidade. O coronavírus ou qualquer tipo de pestilência é ilegal na vida daquele que recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque eles fazem parte da morte. E se nós morremos para a velha aliança e vivemos para Deus por meio de Cristo Jesus, então a morte já não tem mais autoridade na nossa vida. No Salmo 91, a palavra de Deus diz que o Senhor nos dará longevidade de dias. O que essa palavra está dizendo? Porque eu me apeguei ao Senhor com amor, Ele vai me dar muitos anos de vida. Então, o homem, a mulher de Deus, ele tem o direito de viver vida longa. Por quê? Porque assim a palavra determina. E é essa palavra, essa verdade, que nos leva a não aceitar a pobreza, a enfermidade, todo tipo de mal que provém da dívida que as pessoas têm com o diabo. O Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela diz assim, no verso 18 de Romanos 5. Pois assim como por uma só ofensa, a ofensa de quem? De Adão, veio o juízo sobre todos os homens, quer dizer, o que eu tinha a ver com a ofensa de Adão? Mas segundo a justiça de Deus, se um pecou, logo todos pecaram. Então aqui diz, por isso, se assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim por um só ato de justiça
quem praticou o ato de justiça? O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, por causa dele, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, quem? Jesus Cristo. Muitos se tornarão justos. Então, por que a justificação pela fé ela é um dom, ela é um presente? Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. A pessoa diz assim, mas às vezes a pessoa ela quer compensar um pecado com o outro. Essa não é a justiça de Deus. Não adianta a pessoa pecar e depois ela dizer o seguinte, não, eu vou fazer obras de caridade para compensar os meus erros. Diante de Deus não tem compensação. Diante de Deus nós já nascemos com dívida. Por quê? Porque eu fiz a dívida? Não. Porque o nosso antigo pai fez a dívida. Adão. E se eu decido permanecer em Adão, então eu vou continuar com a dívida. Mas se eu decido mudar de representante, então a minha dívida é quitada. Por quê? Porque o meu primeiro representante gerou a dívida. Mas o segundo representante, e a Bíblia chama ele de o último Adão, ele quitou a dívida. Então, qual que é melhor? Você continuar tentando obedecer a Deus através do seu esforço, através dos mandamentos, e mesmo assim, no final das contas, os próprios mandamentos de Deus te condenar? Ou você abandonar de vez o antigo representante e se voltar para o novo, para a nova aliança, recebendo a obra da cruz do Calvário como uma suficiente justificação, como uma obra suficiente para lavar completamente os seus pecados. Se você quer se esforçar em servir a Deus por meio de mandamentos e morrer na praia, é uma escolha sua. Eu decido mudar de representante. Eu decidi, na verdade, receber não Adão, mas o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Essa ilustração ela é bem demonstrada quando Davi, representando Jesus Cristo, decide enfrentar Golias. Se Davi perdesse aquela batalha para Golias, a derrota viria sobre toda a nação de Israel. Mas se Davi vencesse Golias, a vitória viria sobre toda a nação de Israel. E assim aconteceu. Davi venceu Golias. E todo o povo de Israel tornou-se vencedor, porque Davi era o representante do povo. O Senhor Jesus, Ele é o nosso representante. Tudo que você precisa é crer nele. Tudo que você precisa é depositar a sua confiança somente nele. Porque aqueles que não confiam, que não receberam o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, aqueles que confiam em si mesmos e nas suas obras, essas pessoas estão recebendo o salário do diabo até hoje. Porque a palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 6, verso 23, olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa ela quer servir a Deus com base na obediência das ordenanças da lei, da época de Moisés, do Antigo Testamento, ela não vai conseguir seguir essas ordenanças completamente. E na medida que ela quebra a ordenança, o salário é pago. E como que é pago esse salário? O diabo não atrasa o pagamento. Ele paga por meio da morte. Ele paga por meio da enfermidade. Ele paga por meio da pobreza. Ele paga por meio do coronavírus. Mas uma vez que você
recebe o Senhor Jesus como seu representante, então a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O presente gratuito de Deus é a vida eterna, mas só tem vida eterna em Jesus. Não há vida em nenhum outro. E é por isso que nós temos que andar segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que nos ensina o livro de Romanos. Nós devemos receber Jesus como nosso representante e abandonar o antigo casamento com Adão. Como eu expliquei que não tem como você divorciar-se do antigo marido, que é Adão, a não ser que você morra. E como você irá morrer? Sendo sepultado na morte pelo batismo nas águas. Quando você batiza nas águas, você morre para o antigo casamento com Adão e nasce para se casar com Jesus Cristo. Então você vai viver em novidade de vida. Então, nesse momento, Satanás se torna alguém desempregado na sua vida. Então, Satanás não pode mais te pagar nenhum tipo de salário. Você dá um bye-bye para ele, um tchau, bem grande, e ele não tem mais autoridade na sua vida. Nós temos esse exemplo quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho. Moisés disse para eles: vocês estão vendo ali o faraó que está vindo atrás de nós? O faraó representava uma figura do diabo. Então ele diz: a partir do momento que cruzarmos essas águas, dá uma olhada no retrovisor, porque nunca mais vocês verão o faraó. Assim que você recebe Jesus e batiza, nunca mais o diabo tem autoridade na sua vida, a não ser que você continue salvo. Você sendo salvo, continue com a cabeça velha, antiga, vivendo como se não fosse salvo, vivendo ainda debaixo de mandamentos. As ordenanças, uma vez que nós morremos na morte, fomos sepultados na morte pelo batismo, nós morremos também para as ordenanças. E a ordenança que nós andamos agora não é segundo aquelas que foram escritas em tábuas de pedra, mas aquelas que são escritas no nosso coração. Nós não andamos mais pelo certo e pelo errado. Nós andamos direcionados pelo Espírito Santo. É assim que o Senhor quer que nós andemos, né? Andemos unidos a Ele em espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, está aqui um memorial pelo qual o Senhor Jesus desemprega o diabo. Olha o que está escrito: tendo cancelado o escrito de dívida. Lembra de Adão? Todos nós nascemos em Adão. E Adão, ele obteve uma dívida com Deus. E se nós nascemos em Adão, a dívida ela passa para os filhos. Nós nascemos também em dívida. Mas o que a palavra de Deus diz? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças, porque as ordenanças, irmãos, a lei de Deus é santa, ela é pura, mas ela é tão pura e tão santa que homem algum consegue guardar. Somente o Senhor Jesus conseguiu cumprir todos os mandamentos de Deus. Nenhum homem na terra conseguiu cumprir. Nem o povo de Israel que recebeu as leis. Alguns achavam que estavam cumprindo, mas só achavam. Era só uma sensação de que estavam cumprindo. Tanto que eles não sabiam que estavam cumprindo, eles pensavam que estavam cumprindo, mas na verdade não estavam, que era necessário que um cordeiro fosse morto às 9 da manhã e outro às 3 da tarde.
representando o Cordeiro que havia de vir, que era o Senhor Jesus Cristo. Então eles não cumpriam. Quando a Bíblia diz que o profeta Balaão, ele subiu ao monte para amaldiçoar o povo de Deus, ali ele diz uma frase importante, ele diz assim: não viu o Senhor iniquidade em Jacó, e não contemplou iniquidade de Jacó, e nem se viu nele pecado. Ora, aquele povo, o povo de Israel, já havia cometido vários atos de rebeldia contra Deus, inclusive a idolatria ao bezerro de ouro. Então, assim, como que aquele povo não tinha pecado? Na verdade, eles pecavam, mas o Senhor não viu o pecado neles. Por quê? Por causa de um animal que era morto às 9 da manhã e outro às 3 da tarde. Ora, se o sangue de animais era suficiente para cobrir o pecado daquele povo, quanto mais o precioso sangue de Jesus nos lava de todo o pecado e iniquidade. Se aquele sangue funcionava, que dirá o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo? Então a Bíblia diz que ele, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, ele anulou a nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Não toque nisso, não faça aquilo outro. Cumpra o requisito de tal forma. Quer dizer, a Bíblia diz aqui que esses regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer, ele acabou com essa conta e pagou a nossa dívida na cruz. Ontem foi um dia especial, pelo qual foi o dia em que o Senhor ele tratou com um mal que regia o universo, que era o pecado. O pecado é tão sério, irmãos, que foi preciso o próprio Deus se fazer carne e habitar no meio de nós e levar para a cruz a nossa dívida. O pecado, ele é tão sério, ele é tão forte, que foi preciso o próprio Deus vir pessoalmente pagar essa conta. E a nossa salvação tornou-se tão cara que homem algum conseguiria pagá-la. Pagar o preço do seu resgate, seja com obras, seja com riqueza, seja lá com o que for. Então o Senhor veio e pagou a nossa dívida. Mas o que nós vemos por aí é muita gente, muitas pessoas dizendo o seguinte: ora, se você recebeu a salvação, agora você precisa manter ela por meio dos mandamentos. Como manter algo que não fui eu que comecei? Como manter uma salvação que na verdade me foi dada de presente? O apóstolo Paulo, ele critica essa atitude na igreja dos Gálatas, porque os Gálatas receberam a salvação pela fé, mas pretendiam desenvolver essa salvação ou permanecerem salvos por meio de mandamentos, seguindo os rituais judaicos, e foram gravemente repreendidos. Olha o que a palavra de Deus ela nos fala no livro de Gálatas, capítulo 3. Vou abrir aqui e vou compartilhar com você. É muito interessante, porque é o que nós temos ouvido, né? Vários ensinamentos dizendo que você é salvo de graça, mas que para permanecer salvo, você precisa pagar um preço.
Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler numa versão mais atualizada. Olha o que está escrito em Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas, sem juízo. Em outras versões está escrito estúpidos, insensatos. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Vocês tiveram uma experiência de salvação. Vocês reconheceram a obra do Calvário. Respondam somente isso. Verso 2. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda? Foi com base na obediência aos mandamentos que vocês receberam o Espírito? Que vocês receberam a salvação? Ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Você recebeu a salvação foi por obediência aos mandamentos? Ou foi quando você ouviu alguém dizendo que era de graça e você creu e recebeu? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças, pela sua própria obediência. Eu preciso manter a minha salvação. Como que você vai manter algo que você nunca começou? Como que você vai manter algo que simplesmente você ganhou de graça, jogaram no seu colo? A salvação é tão cara e nós somos tão pobres que não podemos pagar por ela. Mas o Senhor é tão rico que Ele não pode cobrar pela salvação. Ele dá de graça. E ou nós recebemos essa salvação de graça e recebemos a quitação da nossa dívida, ou nunca veremos o céu. E a palavra de Deus continua dizendo: será que essas coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Você recebe a cura, é com base na obediência da lei? A prosperidade chega na sua casa, é com base na obediência da lei? O Senhor livra a sua casa da pestilência, do coronavírus, ou seja lá o que for, é com base naquilo que você faz ou deixa de fazer? Obviamente que não. É com base na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus diz, verso 6, do livro de Gálatas, capítulo 3. Lembre-se do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus, por isso Deus o aceitou. Nós somos aceitos porque cremos na obra de Jesus Cristo no Calvário. Talvez você já ouviu as pessoas dizerem assim: mas muita gente, até o diabo crê e treme. Só crer não basta. Já ouviu falar isso? Só que o diabo, ele crê, mas ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne e sangue. E o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que não confessa que Jesus veio em carne e sangue, seja esse amaldiçoado. Nós cremos e confessamos. O apóstolo Paulo diz: eu creio, nós cremos, por isso é que falamos. Então, uma vez que nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, que estamos nele, então enfermidade nenhuma pode bater na nossa porta. Desemprego nenhum pode nos afetar. Eu não digo que você não vai passar por crises, mas em todas elas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós estamos aqui para passar por uma pequena tribulação. Por que pequena tribulação? Porque a palavra de Deus diz que esse pequeno e momentâneo, tempo de tribulação, ele vai produzir em nós peso de glória. Deus está
usando as circunstâncias para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa fé. Mas se nós permanecermos arraigados nele, se nós permanecermos firmes na sua palavra, a vitória ela já nos é garantida. Porque na sexta-feira da paixão ele disse: está consumado. O preço foi pago. Amém? Que o Senhor possa abençoar abundantemente a sua vida. Que você creia nessa verdade. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas daquele que Deus usar de misericórdia. Deus abençoe a todos. Amém.